Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma vez um bate-papo a respeito aí de terceiro setor. Bom dia, Ana, primeira a entrar, bom dia, muito bom compartilhar esses momentos com vocês. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Bom dia, Washington. Bom dia, Diego. Muito bom aí compartilhar com vocês esses momentos. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente iniciar esse nosso bate-papo aí, falando um pouquinho do marco regulatório, né? O que é isso aí, esse marco regulatório tão famoso aí, tão falado para o terceiro setor. O que isso veio trazer de benefício, de mudanças para esse segmento, para esse setor. Bom dia, Raimundo, bom dia, Andréia, muito bom estar com vocês, sejam todos muito bem-vindos nessa linda manhã. Eu sou o Marcos Rocha, faço parte da equipe do Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, o Birô Social. O Birô Social é uma associação sem fins econômicos, sem fins lucrativos, formada aí por uma equipe de profissionais, de multiprofissionais, contadores, administradores, economistas, psicólogos, assistentes sociais, das mais diversas áreas, Nosso objetivo sempre é fomentar, difundir, assessorar instituições voltadas ao terceiro setor, voltadas aos negócios sociais, implementar, difundir os negócios que causam impacto social e impacto ambiental na comunidade, na sociedade. Esse é o nosso propósito do Birô Social. Muito bom ter vocês aqui. Bom dia, Rui. Bom dia, Alexandre. O pessoal está entrando aqui. Muito legal. Muito bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindos para o assunto que nós vamos desenvolver hoje, que é falar do marco regulatório. O que é esse marco regulatório? O que mudou nas instituições, principalmente do terceiro setor, depois da entrada, da vigência desse marco regulatório. Tá ok? E aí a gente, quando vai falar sobre marco regulatório, do terceiro setor, o que é isso? O que é um marco regulatório? O que é um marco? Alguma coisa que a partir de um determinado momento estabelece algumas regras para o funcionamento de alguma coisa. Esse é o marco que regula. Alguma coisa que precisa ser definida, precisa ser estabelecida, precisa ser regulada. Isso é um marco regulatório. E a gente traz isso para o lado jurídico, para o lado econômico, A gente pode falar que esse marco regulatório é um conjunto de leis, de diretrizes, Que essas diretrizes, quando elas são implantadas numa determinada data, num determinado momento, e vão estabelecer o funcionamento de alguns setores da economia, em que a gente tem principalmente empresas privadas prestando serviços de utilidade pública. Isso é um marco que regula, marco regulatório. Até parece complicado, quando a gente fala isso, mas não é não, tá? A gente tem alguns exemplos clássicos que a gente pode buscar até para entender um pouquinho isso, Por exemplo, nas áreas de telefonia, energia elétrica, rodovia, por exemplo, em algumas áreas que são normalmente serviços públicos que prestam, Desde a década de 90 para cá, muitas empresas privadas começaram a atuar nesses segmentos, a prestar serviços nesses segmentos, Que a princípio são segmentos de área pública. Então precisou começar a regular, a regulamentar, estabelecer algumas regras, alguns critérios para garantir uma continuidade desses serviços, com qualidade, com confiabilidade, desses serviços prestados à população principalmente. Então, num caso desse que nós estamos falando, energia elétrica, telefonia, foram criadas agências reguladoras, foram marcos reguladores dessas atividades. Então todo mundo conhece, Por exemplo, já ouviu falar da
Anatel, né? Agência Nacional de Telecomunicações, da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? A ANEEL, Agência Nacional do Petróleo, a ANP, tudo isso foi um marco regulatório dessas áreas. Isso é um marco regulatório. E no terceiro setor? O que a gente pode falar de marco regulatório? Bom dia, Ricardo, prazer ter você aqui também participando. Muito bom, Correr Bem, Tatiana, pessoal do Correr Bem sempre presente, muito bom ter vocês. Quando a gente fala do terceiro setor, esse marco regulatório, né, para um terceiro setor, o que isso representa? O que é mesmo o terceiro setor? Nós já falamos várias vezes, mas o que é mesmo o terceiro setor, né? Organização da sociedade civil, sem fins econômicos, que tem um interesse coletivo, não distribuem lucros, cuidam de questões de interesse público. Isso nós estamos falando de terceiro setor. Nós, né, sempre fomentamos muito, né, um modelo de negócio de impacto socioambiental, né, dentro do terceiro setor. E onde existe a geração de recursos próprios. Nós sempre falamos muito isso, a importância de gerar recurso próprio. Mas ainda existem muitas organizações sociais, né, que dependem de recebimento de verbas públicas, principalmente para a sustentabilidade. Às vezes são até a única exclusiva receita são as verbas públicas, né? Ou então algumas entidades que dependem dessas verbas para complementar as suas atividades. E aí a gente vê então essa importância de estabelecer regras para os repasses de verbas públicas para as entidades privadas. E aí precisou isso ser completado, legislado através de um marco regulatório, que é uma lei em especial que saiu para estabelecer esses repasses públicos. Quando a gente fala em marco regulatório, foram vários, né, que a gente pode até atuar. Um primeiro marco regulatório que a gente pode colocar como um início de tudo que nós estamos falando, aconteceu lá em 99, né, com a lei 9790, que é uma lei famosa que ficou, que é das organizações da sociedade civil de interesse público, né? Essa lei fala justamente sobre a qualificação de pessoas jurídicas, né, de direito privado, sem fins lucrativos, né, como organizações da sociedade civil de interesse público, né, as famosas OCIPs. E aí naquela época foram criados os termos de parceria, que era justamente para regular essa transferência de recursos entre a administração pública e a organização da sociedade civil, né? Se a gente olhar de 99 para cá, foram mais de 20 anos sem qualquer modificação, qualquer melhora, sem qualquer atualização da lei, né? Que era a lei para as organizações da sociedade civil. Foram mais de 20 anos, né? E aí, né, contando um pouquinho do histórico, em 2014, né, recente, em julho de 2014, veio a Lei 13.019, que foi considerada o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, chamado de MIROSC, né? Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que em julho de 2014 apareceu essa lei, mas ela sofreu algumas mudanças com medidas provisórias depois, em função de prazos, né? Inicialmente a validade para entrar em vigor era 90 dias, aí passou a 540 dias, então houveram algumas medidas provisórias que depois foram convertidas na lei que foi sancionada em dezembro de 2015, que é a Lei 13.204. E essa lei, ela entrou em vigor em janeiro de 2016. É muito recente, a gente pode perceber, de janeiro de 2016 para cá. Nós estamos falando, não fez nem 5 anos ainda. E essa lei, que é o marco regulatório, estabeleceu algumas diretrizes para essas relações entre o poder público e as entidades privadas, sem fins lucrativos, né, as chamadas organizações da sociedade civil. Esse é o nosso marco regulatório.
Mas o que mudou após esse marco regulatório? Quais foram as principais mudanças que ocorreram com essa lei que entrou em vigor? A gente pode colocar assim como um primeiro ponto principal, talvez o mais importante da lei, né? Essa lei determina novas regras para assinaturas de contratos entre a organização da sociedade civil e o setor público. E o principal objetivo disso, né, é melhorar, aprimorar a execução dos programas, dos projetos que têm interesse público e que são realizados pelas organizações da sociedade civil. Promover também uma transparência, né, a transparência para essa transferência de recursos, né, entre os entes públicos para as organizações da sociedade civil aí de diversos setores. Tá? Essa é a finalidade principal. E o grande ponto, né, eu acho que o maior ponto positivo da lei foi a criação de um instrumento jurídico, né, na verdade alguns instrumentos jurídicos exclusivos para essas parcerias, para as parcerias firmadas entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Na verdade, foram 3 instrumentos jurídicos, né? O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação. Foram esses 3 instrumentos jurídicos que passou a regular essas transferências de recursos ou essas relações entre os órgãos públicos, né? A administração pública e as organizações sociais. Antes desse marco regulatório, que entrou em vigor em 2016, essas transferências de recursos entre poder público e organizações sociais, elas eram reguladas por portarias, por decretos, instruções normativas, né, que são, na verdade, instrumentos jurídicos assim, muito frágeis, né? Até para se fazer um controle efetivo dessas retiradas de recursos para as instituições privadas, né? Esses convênios dessa forma, nessas parcerias, eles trouxeram muita interpretação equivocada, algumas exigências indevidas, até por parte do poder público, principalmente na gestão, né, na prestação de contas de recursos públicos que eram repassados para as entidades privadas. E é o que aconteceu. A partir do novo marco regulatório, os convênios, né, como era falado muito em convênio, eles ficaram restritos somente entre os órgãos da administração pública. Excepcionalmente, nós ainda temos alguns convênios firmados entre o poder público e as organizações da sociedade civil, apenas algumas instituições filantrópicas que participam da área da saúde, que participam em alguns contratos, alguns convênios com o SUS. Isso ainda existe, ainda nós temos algum tipo de convênio. E a partir daí, esse conveniamento, né, vamos chamar assim, das organizações da sociedade civil com o setor público foi substituído por termos de fomento, termos de colaboração e acordo de cooperação. Então a gente tem assim, depois desse novo marco regulatório, como que ficou, né? Nós só temos, na verdade, 3 formas de repasse de dinheiro público de alguma maneira, né? Primeiro, é assim, quando você faz repasse com relação entre uma administração pública e empresas privadas. Aí isso é feito através de licitações, de contratos, né? A famosa Lei 8666, Lei das Licitações. Administração pública versus empresas privadas. Tem que ser feito através de licitações. Essa é uma forma de repasse. A segunda forma de repasse, que é dentro da própria administração pública, entre entes da própria administração pública, entre uma secretaria ou outra, uma prefeitura ou outra, aí são feitos através de convênios. Os convênios, então, servem para esse tipo de relação, transferência de recursos entre a própria administração pública. E uma terceira forma de repasses e transferências são as relações entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, que aí o marco regulatório determinou que são os termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação, que é a Lei 13.019.
certo? Então a gente vai ver um pouquinho sobre esses termos. Dá um bom dia aqui para o Edgar, que entrou também, para a Lúcia, para a Fernanda, para o Paulo, Guilherme. É bom ter vocês aqui presentes também. Quando a gente fala desses 3 instrumentos jurídicos, né? Vamos começar falando do termo de colaboração, uma coisa muito simples, né? O que é colaboração, colaborar, né? Uma expressão que quer dizer trabalhar juntos. Na verdade é isso, colaborar é trabalhar juntos, né? O termo de colaboração é um instrumento jurídico, né, que vai formalizar a parceria entre a administração pública com a organização da sociedade civil, sempre com finalidades de interesse público, mas as propostas são feitas pela administração pública. A administração pública que propõe e envolve uma transferência de recurso, né? A gente pode dizer que nesse caso o próprio poder público praticamente ele sugere o plano de trabalho, ele seleciona as organizações sociais que vão colaborar, ajudar, que vão participar com a tarefa. Vou dar um exemplo de termo de colaboração. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, na área da educação, por exemplo, né? As creches, né? As famosas CEI, as creches da Prefeitura. Existe uma demanda muito grande da creche no ensino infantil. O que a Prefeitura fez? Propôs, né, um termo de colaboração em que a Prefeitura, vai contratar os serviços de uma organização da sociedade civil para poder fazer esse papel, complementar essas ações da Prefeitura, as ações do Estado. E para isso ela transfere um recurso X valor para poder que essa organização da sociedade civil possa complementar essas ações, executar aquele trabalho. Então a Prefeitura propõe uma ação, um plano de trabalho para uma organização da sociedade civil. Aí é feito um termo de colaboração, por exemplo. E aí quando a gente fala termo de fomento, né, a gente fala, o que é fomento? Né? É desenvolvimento, estímulo, isso é um fomento, né? Então o termo de fomento também é um instrumento jurídico que vai formalizar as parcerias entre a administração pública com as organizações sociais, né? Sempre também com finalidades de interesse público, mas as propostas são feitas pelas organizações da sociedade civil e também envolve transferência de recurso. Né? Nesse caso é assim, essas parcerias têm outros objetivos, né? Às vezes são inovadores, são alguns programas que não estavam muito claros ainda nos governos, ou que não estavam pré-determinados nas políticas públicas existentes. Vou dar um exemplo para vocês assim, uma associação, uma organização da sociedade civil, né, tem um plano de trabalho, tem um projeto, por exemplo, na área de assistência social, para fazer um contraturno escolar, para cuidar de jovens adolescentes na área de esporte, na área complementar de cultura. Ela tem esse plano, ela vai e propõe para a prefeitura, por exemplo, uma prefeitura local, junto a uma secretaria municipal de educação ou de assistência social, ela propõe esse trabalho. E aí é feito, caso a prefeitura se interesse, seja algo de interesse social e coletivo, ela propõe um termo de fomento. A principal diferença, né, entre termo de colaboração e termo de fomento é quem propõe. Se é o poder público que propõe ou se é a organização social que propõe. Esses instrumentos jurídicos são idênticos, na verdade, é só a mão, né? Quem está propondo a quem. E o terceiro instrumento que a gente vai falar, que modificou bastante nessa legislação, foi o acordo de cooperação. Acordo é uma combinação, né? É uma concordância. Estou combinando e concordando em a gente trabalhar juntos. Essas parcerias entre administração pública e uma organização social, nesse caso, não envolve transferência de recurso financeiro. Por isso que é feito um acordo.
Vou dar um exemplo aí, alguns exemplos de acordo de cooperação que são muito interessantes, né? De novo, uma área de educação, que a gente tem algum município próximo de São Paulo, algumas escolas que fizeram isso, né? Uma escola que é uma associação, uma organização da sociedade civil, tá? Propôs para a prefeitura esse acordo para trabalhar no contraturno escolar da prefeitura, para uma idade de alunos do infantil, de creche de infantil, até 4 anos. A prefeitura cedeu o prédio, a estrutura física, os alunos de contraturno escolar, e a escola, a organização da sociedade civil, cedeu toda a equipe dela, os professores, a metodologia, e não houve uma transferência de recursos, houve um acordo para se funcionar no contraturno escolar. Cada um cedeu alguma coisa. Lá em Salvador nós tivemos um caso também interessante, uma associação que cuidava de projetos de jovens adolescentes carentes de periferia. E a prefeitura de Salvador tinha uma área muito grande naquele bairro, uma área institucional praticamente abandonada. Foi feito um acordo de cooperação para que essa associação assumisse, vamos dizer assim, a gestão daquela área, cuidasse daquela área e utilizasse a área para fazer os projetos sociais para aqueles jovens e adolescentes. E isso foi feito um acordo de cooperação. Raimundo aqui de Brasília está comentando, né, que acabou de fazer uma parceria com a Uniceub, que é a Universidade lá de Brasília, através de um termo de colaboração, né? É muito usado. E aí a gente olha até pelo que o Raimundo colocou aqui, que a iniciativa privada entre próprias, às vezes, associações, acabam se utilizando desses instrumentos jurídicos, né? De termo de colaboração, acordo de cooperação, que normalmente foram feitos até para administração pública e iniciativa privada no sentido de organização da sociedade civil. Acaba sendo até um modelo, né? A gente acaba criando modelos através disso, né? E é importante agora, é fundamental a gente falar que tanto o termo de colaboração quanto o termo de fomento, eles somente podem ser celebrados, né, após a escolha de uma organização da sociedade civil, essa parceria, né, mediante um chamamento público, né? O que é esse chamamento público, né? Que é um processo, né, de seleção das organizações e que seguem alguns critérios, né, obedecendo aí regras que foram estipuladas na própria lei 13.019, que é o marco regulatório, né? É um processo, né, de seleção muito mais simples que uma licitação. Ele é realmente muito mais simples. O próprio edital de chamamento, as comissões organizadoras, tudo são bem mais simplificadas. Para o lado do governo, né, é muito menos custoso, é muito mais tranquilo fazer um processo de chamamento público. Então é importante a gente definir isso. E a gente percebe que ainda depois de quase 5 anos de vigência da lei, a gente encontra ainda muita falta de informação. Dentro dos próprios órgãos públicos mesmo, né? A esse respeito do chamamento público, principalmente dos acordos de cooperação. A gente tem atuado bastante em alguns municípios próximos de São Paulo, município muito próximo da Grande São Paulo, municípios próximos de Campinas, e a gente percebe dentro das prefeituras, por exemplo, um desconhecimento ainda muito grande a respeito desses instrumentos jurídicos, dessas possibilidades. Vocês imaginem quando a gente fala de municípios no interior da Bahia, no interior de Mato Grosso. A gente tem vários casos que a gente trabalha nesses municípios e a gente percebe então que praticamente não conhece o marco regulatório, né, que é uma lei federal. Os próprios municípios ainda não criaram decretos regulamentando essa lei federal, por exemplo, para
para poder se beneficiar o próprio município, para adequar essa lei federal ao seu município, à realidade do seu município. Isso é um dos pontos que a gente vem participando e batendo muito para difundir isso, fomentar essa formalização. Então, o principal ponto mais importante desse marco regulatório realmente foi essa relação jurídica, né, da transferência de recursos da administração pública para as organizações da sociedade civil. Agora tem outros pontos importantes na lei também, nesse novo marco regulatório, né? Um deles é que as entidades, né, que requerem a qualificação como CIP, né, elas precisam ter dentro dos seus objetos sociais, né, algumas áreas, objetivos sociais que são previstos na legislação mesmo, né? Mas agora elas precisam ter no mínimo 3 anos de funcionamento regular. Antes, né, para você se qualificar como uma organização da sociedade civil de interesse público, bastava você estar constituído ou logo de imediato, nos primeiros meses, né, você poderia solicitar a qualificação. Se o seu estatuto tivesse objetivos sociais adequados, você poderia solicitar e se qualificar como interesse público. Agora, depois desse marco regulatório, precisa ter no mínimo 3 anos de funcionamento para você poder ser qualificado, para mostrar o que você na verdade fez de interesse público nesse período, que eu acho que até realmente é muito justo, muito válido até você ter um período para mostrar e poder se qualificar. Um outro ponto que foi alterado, né, que foi importante dentro desse marco regulatório, é a extinção do título de utilidade pública federal. Né? Não existe mais esse título de utilidade pública federal, que é uma lei de 1934, né, que dava uma qualificação para determinadas entidades a nível federal, que ela tinha utilidade pública, que era uma instituição de utilidade pública. Hoje, as únicas qualificações federais, né, para as entidades, vamos dizer assim, é a qualificação como CIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, isso a nível federal, e o próprio SEBAS, né, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que também é a nível federal. Outras coisas que mudaram um pouquinho foi com relação às doações. Mudaram alguns critérios, né, alguns requisitos para que a entidade possa receber doações e dar alguma vantagem para a empresa doadora. Alguma vantagem que fosse assim, olha, eu posso doar e ter um benefício fiscal, ou ter uma renúncia fiscal. Até então, antes desse marco regulatório, essas doações só poderiam ser feitas para entidades qualificadas como utilidade pública federal ou como CIPs. Agora, na realidade, né, com esse marco regulatório, ampliou bastante o benefício para praticamente todas as organizações da sociedade civil, independente de certificação, independente de alguma titulação. Ela só precisa exercer algumas atividades, lógico, específicas, né, que a lei fala, né? Assistência social, cultura, educação, saúde, né, dentre tantas outras aí, né? Se as organizações sociais atendem esses requisitos básicos, né, elas vão fazer jus a alguns benefícios, que é receber doação, independente de possuírem títulos, qualificações, certificações, como era exigido antes. Mas o que mudou efetivamente dentro das doações, que também é importante a gente deixar claro, né? As associações podem receber doações de empresas até o limite de 2% da receita bruta da empresa. Isso alterou bastante o quadro, né? Apesar que ainda é preciso definir qual o instrumento legal que vai ser utilizado, né, para essa doação. Por quê? Porque a lei do imposto de renda, que é uma lei de 95, ela trata desse tema de uma forma diferente. Lá estipula que as doações não podem ultrapassar a 2% do lucro operacional e de empresas tributadas pelo lucro real.
Aí existe aí uma divergência, porque essa lei foi modificada em alguns sentidos pelo novo marco regulatório, mas não modificou esses artigos que falam que é 2% do lucro operacional. E a novo marco regulatório fala em 2% da receita bruta. E isso pode parecer uma coisa insignificante, irrelevante, mas não, contabilmente há uma enorme diferença quando a gente fala entre lucro operacional e receita bruta. É muito grande, então precisa ainda ser regulamentado. Isso é importante a gente mostrar, né? Outro lado importante que também veio com esse marco regulatório é que as instituições do terceiro setor, elas podem receber bens imóveis considerados às vezes irrecuperáveis ou apreendidos e abandonados e que ficam disponíveis, que são administrados pela Receita Federal do Brasil. E isso é uma coisa que uma grande parte das instituições não sabem. E é muito simples. No próprio site da Receita Federal tem lá um formulário, um modelinho que você precisa mandar da sua instituição para requerer algum bem apreendido. E tem muita coisa apreendida, principalmente nos aeroportos, nos portos, que são mercadorias que são apreendidas, não são regularizadas e ficam à disposição. Antes de ir a leilão, eles efetuam as doações das entidades que pedem. Vou dar um exemplo para vocês, né, que a gente tem visto e ficado assim antenado ultimamente, né? Uma organização de ensino, né, que é até cliente nossa aqui de São Paulo, que é uma organização da sociedade civil, né? Ano passado fez uma solicitação, tá? Eu acredito que foi em junho ou julho, solicitando artigos para bazar, para poder complementar as ações, complementar a sua receita. Fez a solicitação para a Receita Federal, acho que não foram nem 90 dias, recebeu de volta um comunicado, né, que estava à disposição alguns containers no Porto de Santos, com diversas mercadorias das mais diversos artigos possíveis ali dentro, né, desde uma motosserra até pente, né, e para ir retirar. Na verdade, essa instituição fez todo o processo, retirou e acabou doando isso para uma outra instituição. Isso é permitido, que precisava até um pouquinho mais, né? Agora a gente percebe o quê? Que as instituições não sabem disso, né? E está amplamente divulgado, vamos dizer assim, no próprio site da Receita Federal do Brasil. Na verdade, as instituições nem leram esse marco regulatório que fala que pode ser solicitado, está à disposição. Vale a pena a gente olhar para isso, e por isso que a gente está aqui também passando um pouquinho dessa orientação, o que pode ser feito, e isso pode ser muito importante. O outro lado, que também veio com esse marco regulatório, é distribuir prêmios às associações, às fundações, às instituições, né, do terceiro setor, organizações da sociedade civil, podem distribuir prêmios por sorteios, vale-brindes, concursos, bingos. Elas podem fazer isso. Lógico que tem que ter o intuito de arrecadar esses prêmios, essa receita, para complementar, né, são recursos para complementar as suas finalidades, manter o seu custeio. E também existe todo um regulamento para isso, né? Porque acaba às vezes sendo mal utilizado, né? As pessoas acabam olhando a possibilidade e veem que às vezes pode ser mal utilizado. Então tem que ter um regulamento, tem que ser regulado tudo isso para que não seja mal usado, né? Então tem que ter regras para isso, né? Então, por exemplo, num caso desse, nós temos aqui em Campinas uma instituição que é o Centro Boldrini, né, que cuida de crianças com câncer, né, que instituiu, né, o título de capitalização, a filantropia premiável, né, que premia naturalmente a pessoa que compra o título, né, e pode premiar e dar um benefício para a entidade, que está sendo usado totalmente lá na construção e ampliação do atendimento.
Outro detalhe importante, né, que também é que esse novo marco regulatório também permitiu a participação do servidor público, né, no conselho de administração e na diretoria das organizações da sociedade civil de interesse público, que não era permitido antes, desde que não haja conflito de interesses, né? E também permitiu atuação em rede por duas, né, ou mais organizações. Quer dizer, uma entidade pode fazer um termo de colaboração, pode firmar um termo de fomento e estar em rede com outras entidades junto. Isso é para cumprir, né, com as finalidades, cumprir com aquele determinado projeto. Então eu vou resumir o que esse marco regulatório, em poucas palavras, trouxe de benefício. Vou dar aqui agradecer a participação também do Nailton, amigo lá de Salvador, Nailton Kazumba, muito bom tá junto aqui, entrando, é um prazer ter vocês aqui, uma honra também, tantas pessoas que estão aqui participando e nos dando a honra de estar junto nesse bate-papo, né? Resumindo, né? O marco regulatório, ele fez o que? Ele trouxe as novidades da contratação do poder público com as organizações da sociedade civil, as modalidades de transferência de recursos, né? Termo de colaboração, termo de fomento e o acordo de cooperação. Ele extinguiu, né, a utilidade pública federal, a titulação, ele ampliou a questão das doações, independente da qualificação das organizações sociais. Então não existe mais a obrigatoriedade de ser qualificado como CIP ou como utilidade pública federal para receber as doações dentro daqueles limites. As doações de até 2% da receita bruta das empresas. Trouxe a questão dos bens apreendidos pela Receita Federal, que podem ser solicitados pelas instituições, e a questão também dos sorteios, né, que as instituições podem estar fazendo. Basicamente, isso é o marco regulatório. É algo que é novo, vamos dizer assim, nós não temos nem 5 anos de funcionamento que entrou em vigor, existe um desconhecimento muito grande ainda a esse respeito, né? Quando a gente olha a saúde, a educação, a segurança, moradia, transporte, o lazer, o trabalho, a alimentação, né, são apenas alguns dos chamados direitos sociais que a gente sempre fala aqui, né? Condições mínimas que são previstas na nossa Constituição, que são dever do Estado, para que todos possam ter uma vida mais digna. A gente sempre mostra isso e fala muito desses direitos sociais, né, constitucionais, mas a gente sabe que de fato, né, é muito difícil um país com as dimensões continentais como o Brasil oferecer, né, para mais de 210 milhões de habitantes todas essas condições. Nós sabemos que não é tão simples assim. Por isso que é importante a importância dessas parcerias público-privadas, através desses termos de colaboração, de fomento, dos acordos que o novo marco regulatório trouxe. Mas eu acho que cabe aos diferentes níveis do governo, né, municipal, estadual, federal, e a nós, principalmente a nós, iniciativa privada, em buscar ao máximo a garantia, a melhora das condições de vida da sociedade como um todo. Cabe a nós difundirmos essa ideia, difundirmos o conhecimento, mostrarmos essas possibilidades que existem para que a gente transforme o nosso país, o nosso mundo, num mundo melhor. Cabe a nós, né, agirmos. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, que parece muito simples, né? Quando a gente traz assim dessas possibilidades do que mudou com esse marco regulatório, que não seja o último marco, né? Que a gente tenha muita coisa que regulamente, que torne cada vez mais fácil esse trabalho que gera impacto social, impacto ambiental.
Ok, pessoal? Era isso que eu queria trazer, compartilhar um pouquinho com vocês hoje, de uma maneira simples, mas que a gente fique atento. Vamos olhar para isso, vamos pegar a Lei 13.109 e vamos olhar para ela, vamos ler, vamos dar uma olhadinha, vamos tirar dúvida. Nós estamos aqui sempre à disposição de vocês no Biro Social. Nós temos amigos aqui, que o Nailton, que nos acompanha na nossa causa, que está sempre escrevendo artigos, é um dos grandes divulgadores e fomentadores do marco regulatório do terceiro setor. A gente acompanha e conhece bem o trabalho, né? Temos aqui o Edgar, a Andréia, Fernanda, o Paulo, o Ricardo Urso e tantos outros, o Alexandre, né? É importantíssimo a gente difundir isso, né? E é importante aqui, o Nailton colocou uma observação, que é um complemento muito importante: a Receita Federal não realiza doação de bens em anos eleitorais, como 2020, né? Mesmo sendo eleições municipais, qualquer ano eleitoral, nós fizemos isso, né? Teve cliente até que encaminhou o pedido esse ano e rapidinho, viu? Em 30 dias, nem isso, obteve um retorno aí da Receita Federal falando exatamente isso, né? Que em ano eleitoral não se pode fazer doação de bens, para evitar qualquer envolvimento político. Muito obrigado a todos vocês que participaram, que interagiram, isso é muito bom, é muito gratificante para a gente que está aqui do outro lado da telinha, vendo que as pessoas estão ouvindo e participando. Fico muito contente, é uma honra também estar junto com todos vocês nessa empreitada, ok? Um bom dia para vocês, muito obrigado e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Beijo no coração de todos.